noite a todos, sejam bem-vindos ao mais um culto da Igreja Batista Vila Sete. Nós estamos aqui no templo, já com o teto reformado, mas ainda não temos tudo pronto. Deu certo de hoje nós estarmos juntos aqui, um grupo menor, tocando e preparando esse louvor para que você cante conosco, louve ao Senhor, mas já conseguem dar uma olhadinha em como está ficando bonito aqui o nosso templo. Já a gente volta e todos nós vamos estar juntos com o templo reformado e nós também, muito mais animados para louvarmos e engrandecermos ao nosso Deus. E eu quero convidar você, então, a cantar conosco, dizer que o Senhor é a nossa força e mesmo em tempo de fraqueza, Ele renova as nossas forças. Cante conosco. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor.
buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. A graça e a paz. Tudo bem com vocês? Estamos voltando de férias. Agradeço aí aos irmãos que oraram e que poderão agora também estar conosco nesses encontros. Por enquanto,
nós estaremos ministrando utilizando as redes sociais, talvez até o final de janeiro, e aí no começo de fevereiro a gente começa com os cursos presenciais, mas eu peço que você fique atento, porque se houver alguma mudança na agenda, a gente vai informar para você, tá bom? Então nós vamos retomar nossas atividades, a nossa agenda de trabalho, e é muito bom estar de volta. Nesse tempo nós estivemos orando, e mesmo antes de terminar o ano, conversando com a liderança da igreja, com o pessoal de programa, com os ministros, entendemos que seria uma boa temática a gente falar ao longo do ano sobre vida abundante. Então nós queremos começar esse ano pensando sobre isso. E cada mensagem ao longo do ano vai ter um enfoque diferente e falando sobre esse tipo de vida maravilhosa que Deus planejou para todo cristão. E hoje, de forma muito especial, nós queremos começar falando sobre a vida abundante como um chamado para a experiência e a apropriação da nova vida em Cristo. Nós vamos usar o texto de Romanos, capítulo 6, do verso de 1 ao verso 14. Então eu peço que você que está aí nos acompanhando mantenha a sua Bíblia aberta, e a temática de hoje será essa. Para ter uma vida abundante, o que nós precisamos? Nós precisamos viver o projeto de vida cristã que Deus planejou para nós, para todos os cristãos. E aí eu queria pensar sobre isso, e nós vamos começar orando, colocando esse tempo diante de Deus. Senhor, abençoa os meus irmãos que estão em casa, abençoa a ministração da Tua Palavra, esse projeto de, ao longo do ano, falar sobre vida abundante. Que Teu Espírito Santo nos conduza em cada mensagem, que hoje a Tua Palavra, que é viva e poderosa, e que pode e é capaz de fazer a gente viver uma vida abundante, faça diferença hoje, enquanto nos debruçamos sobre o texto bíblico, na expectativa de que ele, com a sua vida e o seu poder, venha sobre nós com palavras proféticas, revelações, ensinos, exortações, consolações, para a honra e para a glória do Teu nome, que faça diferença na nossa vida. Ó Senhor, eu clamo que esse tempo seja um tempo precioso, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero pensar com vocês sobre vida abundante. O texto de Paulo, em Romanos 6, de 1 a 14, ele vai falar sobre a nova vida em Cristo. Vocês vão perceber, à medida que a exposição será feita, que a proposta de Paulo para uma vida que supera o domínio do pecado sobre nós, nos capacita a enfrentar as dificuldades e as tribulações da vida, é a nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo, a vida que o Senhor prometeu para todos aqueles que um dia tiveram um encontro com Ele, é uma vida extraordinária e que nos capacita a viver nesse mundo, porque você sabe, não é fácil viver no mundo nas condições nas quais ele se encontra, na sua grande maioria alienado de Deus. Nós temos um mundo habitado por seres pecaminosos como nós, sob ingerência de um mundo espiritual maligno, a Bíblia diz isso. Temos situações sobre as quais ou pelas quais nós não temos controle, sobre as quais nós não temos controle. É um mundo de contingências, de fatalidades, então é difícil viver nesse mundo. E a proposta da palavra de Deus é que você possa gerenciar a sua vida e viver de tal maneira que o pecado e nem mesmo as tribulações afetem
o seu relacionamento com Cristo e a sua motivação. Porque o pecado e as circunstâncias da vida tendem a abalar e afetar o nosso ânimo, nosso estado de ânimo. E eu sei que algumas situações são muito difíceis. Algumas situações realmente são muito complicadas. E para algumas dessas situações, a gente tem até dificuldade de falar, você tem que ser feliz e viver feliz com Cristo. Mas como você falar sobre felicidade permanente para uma mãe que está lutando com um filho drogado, com filhos doentes, com filhos desempregados, com problemas na família? Então, em alguns momentos da nossa vida, nós não conseguimos experimentar essa felicidade plena, mas o que a Bíblia nos ensina é que você vai aprender a lidar com isso, chorar, sentir tristeza, mas não permitir que os problemas, o pecado, e não permitir que nada nesta vida abale a sua comunhão com Cristo e a sua motivação de servi-lo, porque a Bíblia garante que Ele está conosco o tempo inteiro. Ele nos capacita a enfrentar as situações da vida. Então, o caminho que a Bíblia propõe é o caminho da vida abundante. E eu queria ver com você. Então vamos olhar o texto. Paulo vai dizer que para a gente viver essa vida abundante, nós precisamos ter a experiência do novo nascimento. E o texto, ele vai falar que novo nascimento, a vida em Cristo, vencer o pecado, tem a ver com o evangelho da graça. Porque veja como Paulo começa o texto. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado, ou permaneceremos no pecado, para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que para ele morremos? Então vejam, naquela época já havia uma compreensão de que se você acredita nesse tipo de graça que oferece tudo de Deus, sem nenhuma contrapartida, e que ela é abundante contra o pecado, não importa o grau e a intensidade e a gravidade, e que ela garante segurança para o pecador, independente das suas obras, dos seus méritos e da sua santificação. Isso é tão escandaloso que até para a igreja primitiva, eles começaram a enxergar a doutrina da graça como algo perigoso e como uma carta branca para o pecado. E Paulo diz, não, a graça, ao contrário de levar ao pecado, ela liberta, porque a graça traz uma vida abundante. Nós vamos olhar o texto sobre isso. Então, vamos ver essa nova vida em Cristo, como é que Paulo descreve aqui. Primeiro, ele vai dizer que implica essa nova vida que nós fomos libertos da condenação do pecado. Quando ele diz no versículo 2, como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? O que Paulo está dizendo aqui precisa ser compreendido. Por quê? Porque muitas pessoas pensam, usando esse texto aqui, que essa morte aqui é morte para o estímulo pecaminoso, ensinando que o cristão ele está morto e ele não pode responder aos estímulos do pecado, porque ele está morto. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Tanto não é que lá no versículo 7 ele diz assim, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, só pode ser justificado pelo pecado, ser declarado justo, se alguém pagou a culpa pelo pecado. E quem pagou a culpa pelo pecado foi Jesus da cruz, pagou por nós. Então essa morte que nós morremos não é a morte para o estímulo do pecado. A morte que nós morremos é a morte para a penalidade e condenação do pecado. Paulo está falando sobre salvação. Ele está dizendo que todo o rigor e o poder da lei contra o pecador, dando a ele o que ele merece, ou seja, a condenação eterna e o juízo. Agora o homem está morto para essa punição, para essa condenação, porque na cruz Jesus levou sobre si a punição que era nossa. Nós estamos mortos para o pecado, no sentido de que estamos mortos para a punição que o pecado traz. Paulo está falando sobre salvação.
E é por isso que ele vai falar que quem morreu está justificado. Nós estamos justificados, ou seja, fomos justificados, declarados justos em relação à nossa culpa, porque alguém pagou pela nossa culpa. E esse alguém é Jesus e a sua graça. Então vejam que Paulo está falando sobre salvação. A Bíblia ela é muito pertinente em nos ensinar e usa todos os recursos. E um dos recursos que a Bíblia usa, e os escritores usaram, é a analogia. Aqui Paulo está usando uma analogia, está comparando o estado da vida cristã com um morto. Mas você sabe que toda analogia ela tem pontos em comum, que são os pontos que o autor deseja sublinhar, que há uma relação entre a vida cristã e o morto. Mas também existem pontos que não devem ser considerados. Vou dar um exemplo para você. Quando a Bíblia fala que nós devemos ser como crianças, você sabe que criança é rabugenta, criança é encrenqueira, criança é desobediente, e tem todos aqueles aspectos pueris e infantis naturais à criança. Então, a Bíblia não quer que você tenha essas características usando essa analogia. Mas a ideia talvez é centralizar em duas grandes características que a gente encontra de forma comum na criança, que é a dependência dos pais e a humildade, que não fica almejando coisas grandes, intencionalmente ou com soberba. E aí o que Jesus estava ensinando na analogia é: nós precisamos ser dependentes e humildes. Aqui a analogia fala de uma morte jurídica, a ideia de que eu morri para a condenação do pecado. Paulo está falando sobre salvação. E para você confirmar isso no texto, olha o que ele diz lá no versículo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. É interessante, Paulo não fala que foi crucificado a nossa velha natureza, porque a velha natureza são aquelas inclinações naturais que a gente tem para o pecado, para a soberba, para o egoísmo, para toda sorte de pecado. Essa é a velha natureza. Essa não morreu, essa continua viva. O que morreu aqui, Paulo, foi o velho homem. Então, mais uma vez, você vê que Paulo está falando sobre a experiência de conversão. Foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. É interessante que essa palavra destruir o corpo do pecado, muito provavelmente, Paulo está falando sobre destruir a influência, o domínio, o poder. Não fala de aniquilação do corpo pecaminoso, do nosso corpo com as suas tendências. Porque essa mesma palavra destruir, aparece em Hebreus 12:14, se referindo ao diabo, dizendo que, eu vou ler para você o texto para você entender. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, desse também ele igualmente participou, Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Ora, dizendo que Jesus destruiu o diabo, mas o diabo continua vivo e ativo, como diz um livro antigo, no planeta Terra. Então, esse destruir não pode ser aniquilar. A ideia de destruir aqui é cercear, controlar, restringir, exercer domínio e manter a obra do diabo exatamente onde ela deve manter, porque Deus usa até o mal para a sua glória e o seu propósito. Então, quando Paulo fala de destruir o corpo do pecado, ele está dizendo que com a obra de Cristo, o domínio do pecado sobre nós foi restringido, foi controlado. Você não é mais escravo do pecado. E ele vai dizer que tudo o que você era antes de Cristo morreu, o velho homem. Então ele está falando do homem interior e não... está falando do homem anterior e não do homem interior. Ele está falando do velho homem e não da velha natureza. Ora, aquilo que você era antes de Cristo, com seus desejos, anseios direcionados para o mal e contra Deus, você não pode mais viver assim. Então vejam que Paulo está falando sobre a nova vida em Cristo. E mais um detalhe no texto demonstra isso, quando ele diz lá no versículo 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Paulo está falando da nova vida em Cristo, novidade de vida, uma vida nova. E aqui, meus queridos, fica claro qual é o problema da vida abundante e da vida mediana ou medíocre dos cristãos. Bom, tem a ver com a realidade
de que talvez muitos cristãos na igreja sejam cristãos nominais. Ou seja, eles nunca tiveram uma experiência de salvação, não receberam a nova vida em Cristo. Eles são religiosos, eles estão na comunidade porque de repente é um hábito, porque gostam, ou porque querem trazer os filhos, enfim, mas não porque tiveram uma experiência com Cristo, porque Paulo está dizendo que a nova vida em Cristo, ou a experiência que nós tivemos de morrer para o pecado, para a condenação do pecado, o nosso velho homem ter morrido, e agora vivemos uma nova vida, porque somos um novo homem em Cristo. O velho homem representado por Adão morreu, e agora o novo homem é representado por Cristo, e aquilo que é verdade sobre Cristo é verdade sobre nós também. Nós somos novas criaturas. Algo extraordinário aconteceu dentro de nós, que mudou nossa perspectiva, mudou nossos valores, mudou nossas crenças, mudou nossas opiniões, mudou nosso comportamento. Nós fomos afetados por dentro e por fora. Fomos afetados profundamente com a obra de salvação realizada por Cristo na cruz e operando dentro de nós. Nós somos salvos, e essa promessa de vida abundante é para todos os salvos. Por isso que Paulo vai dizer, e aqui aproveito a frase de Stott: viver no pecado é uma estranha anomalia. Viver uma vida medíocre para o Novo Testamento é uma estranha anomalia. A proposta de Deus é a nova vida em Cristo, que é um milagre feito por Deus. Todos nós já experimentamos essa nova vida em Jesus. Jesus pagou os nossos pecados, recebemos a salvação, somos imersos nele, e Paulo vai usar a figura do batismo nesse texto para simbolizar que nós fomos imersos em Jesus, somos novas criaturas para viver em novidade de vida. Toda essa linguagem é a linguagem de salvação, é a linguagem de conversão. Queridos, qual é a proposta de Deus para você viver uma vida bonita? É viver o plano, o projeto de Cristo para essa nova vida que Ele trouxe. Vejam, todo o Novo Testamento, quando fala dessa nova vida, ela chega a falar, a descrever a nova humanidade, um novo ser, essa nova pessoa. Descreve-a com palavras poderosas. Ele é luz, ele é sal, ele é fermento. Essa nova vida, ela é reflexo da vida de Cristo. Ele é um filho de Deus, ele tem o caráter de Deus, ele tem as características de Cristo, ele foi transformado, ele tem o Espírito Santo. Qual é o caminho de Deus para nós vivermos uma vida abundante? É você ter a experiência da nova vida e se apropriar dela diariamente. E aí, queridos, ou você tem ou você não tem. Porque se você está aí vivendo em pecado e você está feliz, está contente, não tem nenhuma crise, não tem nenhum problema, seja lá qual for o pecado, pode ser um pecado que para a sociedade seja grave, para a igreja seja grave, ou pode ser um pecado que para a igreja seja simples, comum. A gente sabe que existem pecados com consequências maiores, com consequências menores, mas todo pecado afeta o relacionamento do homem com Deus. Se você está vivendo isso e você não tem constrangimento, você não tem culpa verdadeira pelo pecado, você não tem angústia por não estar vivendo, você não tem tristeza por não estar vivendo a plenitude da vida que Deus planejou para você, provavelmente você não é convertido. Você ainda não teve uma experiência com Jesus. É isso mesmo. Paulo descreve a experiência com Cristo, uma experiência que muda a direção dos nossos afetos, a direção dos nossos anseios, a direção da nossa vontade, a qualidade daquilo que nós buscamos para o futuro, para a vida. É muito mais do que emprego, é muito mais do que situação financeira melhor, é muito mais do que cursos universitários, é muito mais do que preparação acadêmica ou profissional, é muito mais do que ter família, é muito mais, é algo extraordinário. Então, se você continua aí pecando, é porque você ainda não teve uma experiência com Jesus.
E o que Paulo vem falar nesse texto é: o caminho para a vida abundante é experimentar e se apropriar diariamente da nova vida em Cristo. E aí depois ele vai dizer, nos versículos 8 e no versículo 10, duas coisas que são muito parecidas. Ele vai dizer: ora, se nós morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Somos chamados para viver com Cristo. E aí ele vai dizer ainda no versículo 10: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Qual é a essência da nova vida em Cristo? Viver com Cristo e viver para Deus, que traz a ideia de comunhão e consagração. Você tem que viver em comunhão com Deus e se apropriar dessa vida diariamente. Envolve então dedicação, envolve busca, envolve anseio. É algo que você tem. Queridos, nós recebemos algo extraordinário: a vida de comunhão com Cristo. E essa vida é que vai fazer diferença. Você sabe, legalismo, motivações erradas, sejam elas quais forem, não vão impedir ninguém de fazer bobagem, de pecar, de fazer coisas que desagradam a Deus. Nós temos na história recente aí do nosso país, história de grandes homens de Deus, eu não vou citar o nome deles, mas que você conhece, que estavam no auge, inclusive pastores batistas, um outro presbiteriano, estavam no auge da vida, com uma vida pública, com uma influência importante no país, e jogaram tudo isso no lixo por causa de casos sexuais, por causa de mulher. Em outros casos é poder. Quantas pessoas que jogaram tudo no lixo. Então eu quero dizer para você que não é a religião, não é a igreja, não são os seus pais, não são as pessoas, a sua reputação, o medo que pode fazer você evitar andar longe de Deus. A Bíblia fala o que faz com que a gente continue vivendo todos os dias debaixo da graça de Deus, é vivermos com Cristo e vivermos para Cristo, com e para Ele, consagrando a nossa vida todos os dias por causa do entendimento que nós temos. Irmão, querido amigo, se a Bíblia fala que alguma coisa é pecado, e aí eu quero dizer para você que pecado tem a ver com a nossa decisão de nos rebelarmos contra a vontade e o propósito de Deus, seja eles em quais áreas forem. Quando a Bíblia fala para que a gente não faça algumas coisas, é porque no plano original de Deus, a minha felicidade maior está em cumprir a vontade de Deus. Então a comunhão que nós temos com Jesus nos leva a esses caminhos mais elevados, onde nós vamos encontrar a nossa plenitude, a nossa felicidade real. Fora disso, a morte, a destruição. Não se engane. O pecado ele tem um prazer temporário, efêmero. Você pode desfrutar do mal, mas isso vai passar e um dia nós estaremos diante de Deus. Mas o que faz não é nem o medo, nem a reputação. O que faz a gente buscar viver essa vida abundante é esse entendimento que a gente tem da beleza da presença de Deus em nós, do significado da presença de Deus em nós, do que Ele é, e por aquilo que nós compreendemos a respeito de Deus, do que nós temos, do que nós teremos, do que nós somos, do que foi vencido na cruz por nós, vencido a morte, o domínio do pecado, o destino trágico, eterno, a angústia, a solidão, a frustração, a falta de sentido, tudo isso foi vencido, e agora em Cristo nós temos destino, temos propósito, temos significado, a vida tem sentido e temos todos os recursos que precisamos para viver essa vida.
Por isso, o que vai fazer diferença na sua vida é uma vida de comunhão com Deus. Então busque, consagre. Você teve uma experiência com Jesus? Busque a Deus todos os dias. Clame ao Senhor, peça para ele: Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Eu quero viver plenamente a vida que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver uma vida medíocre. Eu não quero viver uma vida mediana. Eu quero viver uma vida abundante, como diz a tua palavra em João 10:10. Eu quero aprender a vencer o pecado. Eu quero aprender a enfrentar a dor, a doença, a tristeza, as dificuldades, e não deixar que nada neste mundo me abale, porque o Senhor me chamou para servir e para ser agente do reino de Deus, para ser referência para um mundo sem referência, apontando o caminho da vida, apontando o caminho da salvação, a da vida abundante, da vida plena, que não depende de nenhuma circunstância temporal, efêmera, porque aquilo que nós mais ansiamos, nós já temos, que é Jesus. E isso traz uma tranquilidade, mesmo quando as coisas estão muito ruins. Nós temos a presença de Deus. Paulo diz: a essência da nova vida é Deus. E esse temor de Deus, essa compreensão de quem é Deus, esse entendimento dos propósitos de Deus, do que foi vencido, do que foi prometido, de quem Ele é, do que temos, essa iluminação a respeito dessas realidades espirituais, é que faz com que o nosso coração se encha de santo temor, e a gente passe a buscar e a tomar cuidado para viver e não abandonar jamais essa comunhão, porque a gente sabe que fora de Cristo há morte. E o texto, ele vai dizer também que, já que ele falou que o caminho da vida abundante é a nova vida, a essência dela é viver com Cristo e para Cristo, comunhão e consagração, Paulo termina falando dos resultados dessa nova vida. Olha o que ele diz. Ele fala 3 coisas que são resultados dessa nova vida. Primeiro, o pecado não pode mais reinar sobre nós. Veja o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçai às suas paixões. Paulo diz aqui: você é uma nova criatura. O pecado, as paixões não podem mais dominar você. Eu não sou mais dominado por anseios mundanos, por desejos mundanos. Os desejos mundanos, eles podem ser muitas coisas. Os discípulos, em algum momento, se viram discutindo para saber quem era o maior no reino dos céus. Jesus falou: esse é um desejo do mundo. Aquele que quiser ser o maior dentre vós, esse seja o que serve. Desejos mundanos podem ser muitas coisas, mas o pecado, em toda a sua extensão e manifestação multiforme, ele não tem mais domínio sobre nós, porque o Espírito Santo de Deus nos ungiu, habita em nós e deseja nos conduzir em plenitude de vida. Por isso, esse é o resultado da nova vida em Cristo. O segundo resultado, olha o que Paulo diz no versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo diz: o resultado de compreender o que é essa nova vida, além dessa consciência de que o pecado não tem mais domínio sobre nós, é agora uma consagração. O nosso corpo foi usado com o nosso velho homem para as coisas do mundo, para as coisas temporais, para destinos funestos, para propósitos esquisitos e cheios de maldade. Agora Paulo diz assim: agora nova vida, a sua mentalidade, seu desejo, seus sonhos, seus anseios será consagrar, usar o seu corpo como uma ferramenta da justiça, como uma ferramenta, um instrumento de justiça. Ele diz no versículo 13 no final: um instrumento de justiça, para servir a Deus. Eu quero glorificar a Deus, eu quero viver para Deus, eu quero servir a Deus. E a Bíblia, quando fala de consagração a Deus, ela chama o homem para uma dedicação completa, total, integral, não pela metade. E isso é vida abundante. Todo cristão tem que todos os dias consagrar a sua vida a Deus e reavaliar se ele coloca tudo, ele está comprometido a obedecer
tudo, ele não negocia nada da palavra de Deus. O que Deus quer para mim, mesmo que aos meus olhos a minha compreensão seja algo utópico, mas se ele diz que eu devo viver, eu quero, porque é caminho dado por Deus para eu viver a plenitude de vida. Eu vou me consagrar. O que falta na igreja hoje, de uma forma geral, é essa consciência de que nós não nos pertencemos, fomos chamados e salvos para consagrar toda a nossa vida ao Senhor. Toda a nossa vida. Meus sentimentos, minha mente, meu coração, minha vida financeira, minha vontade, tudo tem que ser consagrado e eu devo buscar e me apropriar a cada dia dessa vida. E, por último, Paulo vai dizer o seguinte, lá no versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Quero que você perceba que Paulo começou falando da graça, advertindo de que a graça não te dá carta branca para pecar. Aqui ele fecha dizendo, muito pelo contrário. Por que nós não vivemos sob o domínio do pecado? Porque nós vivemos sob o domínio da graça de Deus. O que é capaz de mover um cristão à consagração, a se sacrificar? Estava conversando essa semana com uma pessoa da comunidade. Essa pessoa estava me falando que os crentes estão abandonando o serviço voluntário. Sabe o que é isso? Sabe por que não há serviço voluntário na comunidade? Porque Deus não é mais a prioridade da igreja. É por isso. Porque a Bíblia fala que nós fomos salvos para servir. Agora, Jesus é Senhor da minha vida. Ele me chamou para consagrar toda a minha vida a Deus. Então o problema da igreja é que ela se afastou da comunhão com Cristo, que ela está mundanizada, que ela está secularizada, que ela está cedendo para a ação do diabo. E eu quero dizer para você, a essência do que Deus planejou para você não é uma vida apenas moral, porque eu sou certinho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Não tem a ver com essas regras, porque você pode ser uma pessoa que tem um bom caráter, seja um bom pagador, não minta, mas a sua vida está sendo vivida para quem? Você vive para Cristo, em comunhão com Ele, para Deus, para servir a Deus? Essa é a questão. O grande problema da igreja cristã é que ela perdeu a comunhão com Deus, porque quem vive em comunhão com Deus busca servi-lo, e a motivação para servi-lo é o próprio Jesus, a beleza, a glória e o esplendor. Eu quero dizer para você, querida, que a essência da vida cristã é a vida com Deus, é a comunhão com Deus, e é essa experiência de comunhão que faz com que a gente viva de forma plena e abundantemente. Qual que é o chamado do Senhor para a nossa igreja esse ano? Eu creio, Ele tem nos chamado para que a gente viva uma vida abundante. O padrão é muito alto? É realmente muito alto. O padrão da vida cristã não é um padrão baixo, é alto. Mas aquele que diz que nós devemos chegar nessa altura, nesse padrão, e todos nós que estamos de repente lá embaixo, aquele que diz que a gente tem que viver lá, é aquele que também deu todo o recurso e nos leva nessa direção. Nós vamos manifestar uma vida sobrenatural, não é pelas nossas forças, é pelo poder do Espírito Santo. E a minha oração é que Deus abençoe você, que Deus chame você para viver uma vida abundante, que você se aproprie da nova vida em Cristo. Essa nova vida está lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa nova vida está lá em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Poder, promessas para vivermos a plenitude de Deus. Esse é o chamado. Que Deus faça você viver uma nova vida. Senhor, abençoa a tua igreja e que teu Espírito fale com o teu povo, para que todos nós nos apropriemos dessa nova vida e vivamos em novidade de vida, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, esteja orando por este novo ano, porque nós estamos sonhando com uma igreja que serve, que ama, que se dedica, que anda com Deus, que vive uma vida abundante. Ore por essa série de mensagens que vai se estender, que vão se estender até
o final do ano com vários enfoques. Que Deus abençoe a sua vida. Que o amor de Deus, a graça revelada em Jesus e as consolações do Espírito sejam comigo e com você, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.